pessoal, professora Giovana Vieta aqui com vocês. Dando sequência ao nosso cronograma, hoje eu vou conversar um pouquinho sobre a estrutura primária do DNA, replicação, transcrição e tradução. Prontos? Recordando o que a gente viu na última aula, o genoma humano, ou código genético humano, ainda conhecido como conjunto de genes, contém a informação para a construção e funcionamento do nosso organismo. O material genético dos eucariotos está distribuído em várias e longas moléculas lineares de DNA que originam os nossos cromossomos. Os ácidos nucleicos constituem os genes, estão localizados nos nossos cromossomos, nos cromossomos celulares, que são as unidades de informação genética. Assim sendo, a gente pode dizer que os ácidos nucleicos são as moléculas que armazenam, expressam e transmitem a nossa informação genética. Basicamente, a genética molecular trata das intervenções entre as macromoléculas de informação, o DNA, ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ácido ribonucleico, e de como elas são utilizadas para sintetizar polipeptídeos, os componentes básicos de todas as proteínas. Com exceção de alguns vírus, em todas as células a informação genética está armazenada nas moléculas de DNA. Em regiões específicas dessas moléculas vão estar servindo de molde para a síntese de moléculas de RNA. A maior parte delas, por sua vez, é utilizada para especificar a síntese de polipeptídeos, ou seja, a formação de proteínas, de forma direta ou coparticipando em diferentes etapas da expressão dos genes. Isso que eu acabei de explicar reflete o quê, gente? O fluxo da informação genética, que é o dogma central da biologia molecular, como a gente viu na aula passada. Então, o gene corresponde a uma sequência de ácidos nucleicos, DNA ou RNA, que constitui a informação genética e codifica uma cadeia polipeptídica ou um ácido ribonucleico, um RNA. A gente pode dizer que o gene é onde a gente tem a receita, né, para produção, para codificação de uma proteína ou de um RNA. Olha lá dentro do cromossomo, a gente tem toda uma informação genética e dentro disso a gente localiza os genes. Genes específicos dão origem a proteínas específicas. O que é importante ainda a gente lembrar a respeito disso? No DNA, a gente vai ter o nosso nucleotídeo formado por um açúcar, que é a desoxirribose, um grupamento fosfato e um grupamento nitrogenado, que é a nossa base nitrogenada. Esse grupamento, essa base nitrogenada, ela vai estar ligada ao nosso açúcar por uma ligação glicosídica, enquanto o nosso grupamento fosfato vai estar ligado ao carbono 5 da nossa pentose, do nosso açúcar, por uma ligação fosfodiéster. O que diferencia um nucleotídeo de DNA e um nucleotídeo de RNA? O açúcar que está formando esse nucleotídeo. O açúcar do DNA é desoxirribose, a do RNA é a ribose. O que a gente tem que ainda pensar em termos de estabilidade? Qual é a diferença desses dois açúcares? A presença de um oxigênio. Então, lá na fórmula da da desoxirribose, a gente vai ter um oxigênio a menos, o que confere uma maior estabilidade à nossa molécula de DNA, certo? Então, as bases nitrogenadas, elas são divididas em purinas e pirimidinas, o que as diferencia é a quantidade de anéis aromáticos. As purinas apresentam 2 anéis aromáticos, que a gente pode ver aqui nessa representação,
adenina e a guanina, com 2 anéis aromáticos, e as pirimedinas, citosina, timina e uracila, apresentam apenas um anel aromático. Em uma cadeia ou fita simples de DNA ou RNA, os nucleotídeos vão estar ligados covalentemente por uma ligação fosfodiéster, formando uma fita. Tá? Então, de que forma isso vai estar acontecendo? Na extremidade do açúcar, onde eu encontrar o meu grupamento fosfato ligado a esse açúcar, eu tenho a extremidade 5' grupamento fosfato ligado ao carbono número 5 do meu açúcar. Na outra extremidade, onde eu tenho uma hidroxila ligada ao carbono 3, eu apresento ou represento a minha extremidade 3'. 5' fosfato ligado ao carbono 5 do açúcar, 3' OH ligado o OH ao carbono 3 do meu açúcar, certo? É importante a gente salientar que, devido às restrições impostas pela energia dessas ligações, os vários processos que vão estar ocorrendo durante replicação e transcrição celular, eles vão seguir esse sentido, 5', 3', vão respeitar a colocação ou a ligação dos nucleotídeos no sentido 5', 3'. E por isso também foi convencionado que a gente escreve as sequências nucleotídicas da esquerda para a direita no sentido 5', 3'. E a gente vai estar escrevendo somente aquelas letras que representam as nossas bases nitrogenadas, tá? Então aqui eu tenho uma sequência de DNA, onde eu tenho adenina, adenina, citosina, timina, citosina, adenina e assim por diante até o final. E eu estou escrevendo da esquerda para a direita, 5', 3'. As nossas bases nitrogenadas, elas têm um caráter hidrofóbico em função da presença dos seus anéis aromáticos. A parte hidrofóbica apolar, ela vai ficar no interior da nossa dupla fita de DNA e vai auxiliar na formação da nossa dupla hélice, né? Na rotação que é feita para a direita, para que a gente tenha a formação da dupla hélice. A gente costuma dizer que a parte apolar da nossa molécula, ela fica perpendicular ao eixo de rotação da nossa alfa-hélice. Ainda a gente pode observar nessa imagem aqui que as nossas fitas de DNA, elas são antiparalelas. Então, eu tenho uma fita que é no sentido 3', 5', e outra fita 5', 3', formando a nossa dupla fita de DNA. Outra coisa importante é a quantidade de pontes de hidrogênio que eu tenho ligando as minhas bases nitrogenadas. Então, timina e adenina vão formar 2 pontes de hidrogênio na sua ligação, e citosina e guanina vão formar 3 pontes de hidrogênio. A presença das pontes de hidrogênio, assim como aquele oxigênio a menos que a gente tem no nosso açúcar, que forma o nosso DNA, na desoxirribose, elas são essenciais para a manutenção da estabilidade dessa molécula, né? Ainda a gente tem que perceber o quê? Que como eu ligo uma base nitrogenada com 2 anéis com uma outra base com um anel, existe uma complementaridade entre essas bases, fazendo com que a largura da minha fita de DNA ela se mantenha estável, com que eu consiga apresentar uma largura semelhante durante toda a extensão dessa fita de DNA.
Como eu falei antes, a estrutura dessa fita de DNA vai ser formada por uma rotação à direita, gerando uma alfa-hélice. Então, eu tenho duas cadeias polinucleotídicas helicoidais que fazem um giro para a direita, formando uma dupla hélice em torno do seu eixo central. Lembrando que a desoxirribose e os grupamentos fosfatos vão formar o corrimão dessa escada, vão ficar para fora, e as bases nucleotídicas, que são hidrofóbicas, vão estar protegidas no interior da minha molécula, formando os degraus dessa escada. Aqui, gente, né, essa figurinha acho que todo professor de genética ele utiliza, que é uma brincadeira, né? Qual é o sentido da vida? Direção 5', 3', que é a direção de formação do nosso DNA. Então, é para vocês não esquecerem mais qual é a forma que eu escrevo o meu DNA, no sentido da vida, 5', 3', certo? Deixa eu desligar essa coisa aqui que tá tocando, desculpa, gente. Vamos seguir então. As fitas de DNA são complementares e garantem a replicação precisa da cadeia de DNA e a transmissão dessa informação genética via processo de transcrição, formando um RNA. O RNA, o que é o RNA? É uma molécula intermediária à nossa síntese de proteína. Então, eu tenho lá o meu DNA, eu preciso, a partir da informação contida no DNA, gerar uma proteína. Para isso, eu faço uso de um RNA, que vai copiar a informação que eu tenho no DNA e servir de molde para a produção da minha proteína. Tá? O RNA é formado por uma cadeia de ribonucleotídeos, compostos por um grupamento fosfato, um açúcar, que é a nossa ribose, e uma base nitrogenada. O que ele tem de diferente do DNA mesmo? O tipo de açúcar e uma das bases que vai ser diferente. Tem 3 tipos principais de RNA que vão estar participando do processo de síntese proteica. RNA mensageiro, que é o responsável pela transferência de informações do DNA até o local de síntese de proteína na célula. O RNA ribossômico, que é o componente primário dos ribossomos. Né? Os ribossomos são organelas produtoras de proteína das células que estão lá no nosso citoplasma. Elas fazem a leitura do nosso RNA mensageiro para que a nossa proteína seja formada. E o RNA transportador, que é um RNA menor, de menor peso molecular, que transporta os nossos aminoácidos para a síntese de proteínas. Então, eu gero, a partir da minha dupla fita de DNA, um RNA mensageiro, ou seja, faço uma cópia da informação que eu tenho no meu DNA num RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro é reconhecido pelo RNA ribossômico, que faz a leitura das bases nucleotídicas e recruta RNA transportadores para que eles tragam os aminoácidos necessários para que a síntese de proteínas aconteça. Então, só para a gente conseguir ficar com esse visual bem claro, tá, gente? O que eu tenho aqui para vocês? Uma dupla fita de DNA, tá? Dupla fita de DNA, com a sua parte apolar, suas bases nitrogenadas por interior da molécula, e a parte hidrofílica, né, que é o fosfato e o açúcar, para o exterior, para o corrimão da nossa escada. DNA vai ser formado por bases nitrogenadas, citosina, guanina, adenina e timina,
E o RNA, ele é uma fita simples, de menor estabilidade, formada por citosina, guanina, adenina e uracila. Então aqui, gente, quando a gente vai fazendo a transcrição do DNA para o RNA, é muito importante a gente lembrar que a gente não vai ter a presença da timina, a gente vai ter a presença da uracila ao se ligar à adenina. Tá? Para a gente entender um pouquinho como isso tudo está organizado dentro da nossa célula, né? A gente viu já um esquema parecido com esse aqui na aula passada, onde a gente tem a nossa dupla fita de DNA, que vai se enovelar e vai formar os nossos cromossomos. E que esses cromossomos vão estar no interior do nosso núcleo. Mas o que a gente tem que entender? Que a gente tem dentro de uma estrutura, núcleo, que tem 6 micrômetros, o empacotamento de fitas de DNA que equivaleriam a 14 quilômetros de fio em uma bola de tênis. Então, para que toda essa informação esteja organizada dentro do núcleo de uma forma que eu consiga, sem dano, identificar a informação que eu necessito e não ter erro no processamento dessa informação, eu preciso que esse material todo esteja condicionado de forma correta. E para que isso aconteça, eu tenho o processo de empacotamento do meu DNA. O que é o empacotamento de DNA? É a compactação dessa dupla fita em cromossomo. Então, como é que isso vai acontecer? Eu tenho lá o meu DNA dupla hélice, com 146 pares de nucleotídeos ligados, e tenho um octâmero de estonas. Esse octâmero de estonas, ele é dissociado em 8 proteínas. Essas proteínas, elas vão se ligar à minha fita de DNA e vão começar esse processo de compactação, de enovelamento do meu DNA. Então, num primeiro momento, eu tenho a compactação ou empacotamento, onde o meu octâmero de estonas, ele vai se ligar a essa fita, e a fita de DNA, ela se enovela, ela se enrola em torno dessas proteínas. Tá? Então, uma fita de 10 nanômetros de diâmetro dá 2 voltas, né, em torno do octâmero. Cada conjunto de proteínas, o meu DNA deu 2 voltas em torno dela. Tá? Então, estão lá as proteínas, o DNA se enovela e a minha estona H1 se liga depois que o DNA se enovelou, assim, deu 2 voltas em torno dessas proteínas. A estona 1 se acopla aqui, que é para fixar essa ligação. Como se a gente enrolasse, né, numa bolinha e torcesse para ficar, manter esse enovelamento, manter isso que a gente fez. Essa associação forma o que a gente chama de núcleo-filamento, que na microscopia eletrônica é visualizada como um cordão de contas. Ó, ele parece um colarzinho, né, de pérolas, um cordãozinho, tá? Então, a gente tem lá, cada conta é um octômero de estonas, gente, tá difícil de sair essa palavra hoje, octâmero de estonas, que tá enovelado na nossa fita de DNA, certo? Esse empacotamento, ele continua. Então, quando eu fiz esse início de enovelamento nas estonas, eu reduzi para 11 nanômeros. Tá? E quando eu compacto, eu continuo enrolando esse cordão de contas até chegar numa estrutura mais condensada, em filamentos mais compactados, eu formo um solenoide,
onde se eu fizer um corte nesse solenoide, eu vou perceber a formação de 6 nucleossomos dispostos em cada volta. Então, aquele cordão de contas, ele vai se enrolando de forma tal que eu tenha no diâmetro 6 nucleossomos dispostos. E isso lá no final, gente, gera uma compactação de 40 vezes na minha fita de DNA. Então, eu reduzo o volume dessa fita em 40 vezes. No microscópio eletrônico, na microscopia eletrônica, eu vejo dessa forma, né? Então, aqui tá esse novelado de DNA, que é o constituinte básico da nossa cromatina interfásica, né? Assim como dos cromossomos na divisão celular. Então, selenoide, que são esses 6 dímeros no nosso diâmetro, ele continua se dobrando, ele continua se novelando, ele vai se dobrando sobre ele mesmo para ter uma compactação ainda maior, gerando os nossos cromossomos. À medida que toda essa compactação ela vai acontecendo, essa condensação vai acontecendo, os cromômeros adjacentes vão se fundindo em estruturas maiores que vão gerar as nossas bandas, que a gente vai entender e trabalhar com elas lá quando a gente estiver falando de citogenética. Mas já fica aí para vocês o bandeamento G. Por isso a gente pode dizer o quê? Que na cromatina o DNA está associado com proteínas e que durante todo esse processo eu vou ter o empacotamento da minha dupla fita de DNA com octâmeros de histonas que formam o nucleossomo. Esse nucleossomo ele se enrola nele mesmo, gerando um solenoide. Lembram lá? O solenoide tem 6 proteínas no seu diâmetro. Esse solenoide ele passa na intérfase a fazer o dobramento sobre ele mesmo. Na metáfase, ele se enovela ainda mais, gerando o cromossomo propriamente dito e identificando as nossas bandas cromossômicas, o bandeamento dos nossos cromossomos. Nesse mecanismo todo, gente, que a gente vai trabalhar na aula de hoje, a gente está falando então da expressão gênica, o mecanismo aonde eu pego a informação que está contida nos meus genes e gero as proteínas, as moléculas que vão estar determinando o fenótipo e o metabolismo dos indivíduos. O processo, o mecanismo de expressão gênica, ele pode ser dividido em 2 etapas. A primeira etapa, conhecida como processo de transcrição, e a segunda etapa como processo de tradução. Transcrição, eu transcrevo a informação que está no DNA para a minha molécula de RNA. E a tradução, eu pego essa informação que foi transcrita e eu traduzo numa sequência de aminoácidos e proteínas, que é o meu produto gênico. Então vamos falar um pouquinho sobre esses processos. O primeiro deles é o processo de replicação ou duplicação do DNA. Esse processo vai estar acontecendo durante a fase S da intérfase. Ele é semiconservativo. Por que é semiconservativo? Porque cada dupla hélice filha vai ter um filamento antigo e outro que foi sintetizado durante o processo de replicação. Então, ele mantém uma fita antiga, um filamento antigo, e recebe
um filamento recém-sintetizado, um filamento novo. Nesse processo, o que vai acontecer? A minha fita de DNA vai se abrir e vai servir de molde para novas fitas de DNA, formando novamente uma dupla hélice idêntica à original. No processo de duplicação do DNA, essas ligações de hidrogênio que eu tenho entre as minhas bases nitrogenadas, elas vão se romper e as duas cadeias vão se separar, formando o que a gente chama de forquilha de replicação. Aqui é a nossa forquilha de replicação. Então, DNA dupla fita, forquilha de replicação. Se a imagem continuasse aqui, eu teria o DNA dupla fita novamente. Essas forquilhas de replicação, elas não abrem num ponto só do meu DNA. Elas abrem em diferentes pontos da minha fita de DNA em função, né, da extensão que eu tenho na fita de DNA, na informação contida nessa molécula, tá? Então, vamos lá. Iniciei a forquilha de replicação, né, a bolha de replicação que vocês vão achar na literatura. Num primeiro momento, o que vai estar acontecendo? A helicase vai estar formando, aqui ela, ó, vai estar formando a minha forquilha. Ela vai quebrar, reconhecer os nucleotídeos de inicialização, vai quebrar a minha dupla fita, as pontes de hidrogênio existentes entre esses nucleotídeos, tá? E a primase, que é uma outra proteína, vai se ligar a proteínas de inicialização, certo? Então, uma proteína abre a fita de DNA e outra se liga para fazer o processo de inicialização da minha duplicação de DNA. O DNA, ele tá todo enroladinho, lembram? Então, para eu conseguir fazer essa cópia do DNA, eu preciso o quê? Eu preciso que ele desenrole. Para isso, existe uma enzima, que é a girase, que vai fazer o desenovelamento ou desenrolamento do DNA. DNA aberto, desenrolado, tá? A DNA polimerase vai reconhecer isso aqui, essa ligação de proteínas, essa estrutura ligada ao DNA, vai se acoplar a ela e vai adicionar novos nucleotídeos que complementam a informação que eu tenho aqui no meu DNA, tá? Então, sempre trabalhando no sentido 3', 5', complementar a minha fita 5', 3'. Lá no final do processo, depois que eu tenho toda a minha fita complementar pronta, a ligase faz a ligação desses nucleotídeos. O que a gente tem que lembrar, gente? Lá no início, o que a gente viu em relação à estrutura da minha fita de DNA? Eu vou ter uma fita 5', 3', aqui em vermelho, 5' fosfato, 3' OH, e uma outra fita 3', 5'. Qual é o sentido que a DNA polimerase vai estar trabalhando? 3', 5'. Então, ela vai se ligar na 3' e o sentido da vida vai estar colocando os nucleotídeos na nova fita 5', 3'. Na fita molde 3', 5', esse processo ele inicia e ele vai até o final, né, até o ponto de finalização dele, em uma fita contínua. Tá? Ela tem uma síntese contínua. Começa e vai até o final. Bota lá primer de inicialização, DNA polimerase se liga e vai colocando nucleotídeos até o final. Já na outra linha, na outra fita, 5', 3', o que vai estar acontecendo? DNA polimerase liga aqui e trabalha para lá, mas a forquilha está abrindo para cá,
Ó, a forquilha abre para cá. Então, o que eu preciso? Vários primers de inicialização. Eu inicio aqui, vou colocando para lá. Vai abrindo a bolha de replicação, eu vou aumentando o meu filamento de DNA aqui sem nucleotídeo. Então, eu preciso um novo primer de inicialização para que dê segmento, né, a polimerização. Então, aqui, gente, nessa fita 5 linha, 3 linha, eu tenho uma polimerização descontínua, que vai formar o que a gente chama de fragmentos de Okazaki, ou seja, a presença de vários primers de inicialização. Quando tiver tudo replicado, esses primers, que são uma pequena sequência de RNA de inicialização, eles são clivados, né? Eles se quebram, eles se desligam, e a RNA polimerase vai passar recolocando, né? Avaliando toda a sequência, recolocando essas bases nucleotídicas que faltam, e a ligase vai ligar essas informações. Outra coisa que é bem importante a gente lembrar nesse processo, que ele parece muito perfeito, mas que existem muitos erros que acontecem durante a replicação, né? Então, todo esse processo de cópia, de pareamento do DNA durante a replicação, ele precisa ser avaliado, ele precisa ser conferido, né? E nesse processo de conferência, a gente identifica uma série de mutações, de alterações nas ligações, de bases pareadas errado, né? E para isso, a gente tem processos de revisão e reparo de mau pareamento. Então, vai lá, a enzima faz a conferência, revisa, se ela identifica que tem uma base pareada errada, ela retira essa base e ela coloca a base certa. Em alguns casos onde já houve a ligação dessa fita, né, eu já tenho a dupla fita reconstituída, existem ainda algumas outras formas de reparo desse DNA danificado. Química reversa, reparo por excisão, reparo de quebra de fita dupla, mas tudo isso a gente vai ver mais pra frente quando a gente estiver falando propriamente de mutação, que é só para deixar claro para vocês que esses erros acontecem e que existem sistemas de reparo para corrigir isso. Entendido o processo de replicação, a gente fala um pouquinho sobre a transcrição, ou seja, a síntese de RNA. A síntese de RNA, ela vai estar diretamente relacionada com o estado fisiológico da nossa célula. Por quê? Porque a gente produz proteínas de acordo com a necessidade da nossa célula. Então, a quantidade de RNA que vai ser sintetizado, o tipo de RNA que vai ser sintetizado, vai ser determinado pela necessidade das nossas células, de acordo com o tipo celular, né? E com a regulação da expressão, tá? Então, lembrando que todas as nossas células, elas são geneticamente iguais. Todas as nossas células, elas têm informação para produzir qualquer proteína. Mas, de acordo com a especificidade do tecido, com a sinalização do estado fisiológico dessa célula, elas vão receber a sinalização necessária para aquela fração de genes que precisa ser produzido, que precisa ser sintetizado um RNA, tá? Isso se chama de regulação da expressão gênica. A transcrição de DNA, então, é uma reprodução da fita de DNA em uma sequência de RNA complementar, o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, para que ele possa produzir a proteína, que é o objetivo final dele,
ele precisa passar por um processamento e precisa, depois de ser transcrito, se transformar num RNA maduro. Esse RNA maduro, ele é representado pelo quê? Pela perda dos introns, da região não codificadora, daquilo que não codifica uma proteína, da inclusão de uma cauda poli-A no final do meu RNA mensageiro e de um capacete de fosfato no início desse RNA mensageiro. Todo esse processo de transcrição, ele vai ser catalisado por uma enzima chamada RNA polimerase e vai estar acontecendo a síntese do RNA mensageiro no sentido 5' 3'. Então, vamos lá, vamos explicar esse processo. No meu DNA, eu tenho uma região não codificadora que é chamada de Tata Box. É uma caixinha, uma sequência de nucleotídeos TA que se repete. Tá? Essa sequência, ela é identificada, ela está no final de um intro, ela é identificada por fatores transcricionais e eles se ligam. Esses fatores transcricionais são proteínas, eles identificam e se ligam a essa região Tata Box. Quando esses fatores eles estão ligados, a minha RNA polimerase reconhece o complexo formado, se liga a esse complexo e passa a copiar a informação que eu tenho na minha fita molde de DNA, gerando o meu RNA mensageiro. Aqui, gente, só para lembrar, né, que nos eucariotos a gente tem uma estrutura descontínua no nosso genótipo, tá? Então, o DNA, ele vai ter regiões exônicas, os nossos exons, e regiões intrônicas, regiões codificadoras e regiões não codificadoras. Então, quando eu produzo ou quando eu transcrevo o meu RNA mensageiro, a minha RNA polimerase, ela se liga à região Tata Box e ela copia tudo isso aqui. A parte codificadora e a parte não codificadora. Mas, para produção, para tradução da minha proteína, eu preciso de um RNA maduro que contenha apenas as sequências codificantes, contém apenas as sequências exônicas. Então, para isso, esse RNA mensageiro, ele vai passar pelo processamento. Processamento é o quê? Retiro os meus introns, processo conhecido como splicing, adiciono um capacete que a gente chama de guanosina na extremidade 5-fosfato e uma cauda poli-A na região 3', né? Na extremidade 3'. Por que isso é necessário, gente? Aqui a retirada dos introns eu já expliquei. Preciso manter só a informação codificadora que está contida nos exons. Mas aqui, por que eu preciso adicionar metilguanosina na extremidade 5' e uma cauda poli-A no final da minha molécula de RNA? A gente não falou lá no início que o RNA é uma molécula instável, então ela degrada facilmente, tá? Então, tanto o cap 5' quanto a cauda poli-A vão dar uma maior estabilidade à molécula e vão permitir que ela fique um tempo maior circulante. Ainda, toda essa estrutura organizada dessa forma, ela é transportada mais facilmente para o citoplasma, porque o RNA mensageiro ele foi feito lá no núcleo. Meu DNA está no núcleo, os ribossomos, o RNA mensageiro, ele é copiado do meu DNA lá no núcleo pelo RNA polimerase, pela proteína RNA polimerase,
ele é transportado para o citoplasma para ser reconhecido pelos ribossomos e a partir daí eu produzir a proteína, tá? Então, essa estrutura também vai estar facilitando o reconhecimento dessa molécula pelas proteínas que formam o complexo de tradução. Entendido replicação, entendido transcrição. Então, agora a gente vai para o último processo, que é a síntese de proteínas, denominado tradução. Então, a tradução nada mais é do que pegar essa informação que foi transcrita em RNA mensageiro e formar a minha proteína. Para isso, o que eu vou precisar? Do meu código, da minha sequência de bases do RNA mensageiro que correspondem a uma sequência de aminoácidos de proteína, o código genético. Essas sequências de nucleotídeos, elas vão ser lidas de 3 a 3. Então, cada 3 nucleotídeos geram um trinucleotídeo, que é chamado de códon. Cada códon dá origem a um aminoácido. Então, olha lá. Essa sequência A, U, G, U, A, U, C, A, G, ela é uma sequência de RNA. Consigo saber isso porque o RNA que tem uracila, tá? Então, quando eu faço a leitura dessa sequência de RNA, eu vou traduzir ela em uma sequência de aminoácidos. AUG, metionina. UA, leucina. UCU, serina. E assim por diante. Glutamina, arginina, valina. E o AG é o nosso códon de finalização, que sinaliza o final da tradução da minha proteína. Então, como que esse processo vai estar acontecendo? Tenho lá o meu códon de inicialização. Sempre eu vou ter o reconhecimento desse códon de inicialização no RNA mensageiro, onde eu vou ter a ligação da subunidade menor do ribossomo ao meu RNA mensageiro. Lembra aqui o que eu tenho para cá? Uma cauda cap P, tá? E para cá, toda a sequência que tem que ser traduzida até chegar numa cauda poli-A. Beleza. Então, subunidade ribossômica, né, subunidade pequena do ribossomo, reconheceu o meu códon de inicialização, se ligou ao RNA mensageiro. Sinalizou o quê? A necessidade de um RNA transportador complementar. RNA. Então, AUG, o RNA complementar, vai ser UAC. Meu RNA transportador vai se ligar ao meu códon de inicialização, carregando a metionina, e isso vai sinalizar para que a subunidade maior do ribossomo complete o meu complexo ribossômico. Quando eu fechar esse complexo ribossômico, quando a subunidade maior se ligar aqui, eu tenho a formação de um sítio P, um sítio de saída, que é o sítio exit, e um sítio A, que é o sítio de reconhecimento. O que vai acontecer com o próximo nucleotídeo? Ó, eu vou seguir a minha sequência aqui e eu vou fazer a leitura. GUC. GUC vai sinalizar a necessidade de um RNA transportador CAG. Se liga o segundo códon se liga no sítio. Os aminoácidos se ligam, iniciando a formação do meu polipeptídeo. Essa unidade ribossômica, ela se movimenta e o códon de inicialização que estava aqui no sítio P passa para o sítio E. O códon que estava no sítio A passa para o sítio que estava no sítio
A passa para o sítio P e assim sucessivamente. E eu vou formando a minha cadeia de peptídeos. Aqui no caso eu tenho um dipeptídeo, tenho 2 peptídeos ligados. Ó, esse aminoácido que passou pro sítio de saída, ele é liberado sem... esse códon que passou para o sítio de saída, ele é liberado sem aminoácido. Um novo aminoácido, aqui é a fenilalanina, se liga ao próximo códon, o UCAAG. Vai ocorrer a ligação dos próximos aminoácidos e assim eu vou gerando a minha cadeia polipeptídica, a minha proteína, até que eu chegue ao meu códon de finalização, que é o GA. O GA, RNA correspondente, RNA transportador ACU, ele chega aqui, ó, final, ele não tem RNA de finalização, o códon de finalização, ele não carrega a proteína, então ele vai se ligar aqui, ao último aminoácido que foi formado vai tentar se ligar a uma proteína carreadora, ele não tem, então eu vou ter o desacoplamento do meu complexo ribossômico, liberando o meu polipeptídeo formado, liberando a minha proteína. Certo? Então, vamos ver se a gente entendeu todo esse processo. Tenho lá uma fita de DNA, 3 linhas, 5 linhas. Sentido da vida, 5 linhas, 3 linhas. Então, aqui eu tenho a minha fita molde adequada. Porque a DNA polimerase vai se ligar aqui e vai ir colocando os seus nucleotídeos no sentido 5 linhas, 3 linhas, complementar. 5 linhas complementar, 3 linhas complementar. E aí, o que a gente tem aqui, gente? Formação, transcrição de um RNA mensageiro. TAC vai gerar o quê? T se liga com A se liga com U, C se liga com G. Então, a gente vai ter 5 linhas, extremidade 5 linhas, AUG, códon de inicialização. E aqui a gente vai complementando a nossa sequência. Então, ATA vai ser UAU, CAT, GUA, TTA, AAU, TCG, AGC, GTA, CAU, ATT, UAA e a nossa extremidade 3 linhas. Qual o aminoácido que vai ser formado aqui? A gente vai ter a nossa tabela de decodificação de códons. Então, vamos ver lá. AUG, primeira base, segunda base, terceira base. Primeira base, A. Então, estou aqui nessa linha. Segunda base, U. Estou aqui nessa coluna. Ó, tudo A, U. E a terceira base, G, A, U, G, metionina, códon de inicialização. Então, vai lá, uma metionina sendo formada. U, A, U, A está na terceira coluna, U na primeira linha. Formação de uma tirosina. GUA, G, quarta linha, U, primeira coluna, A, terceira linha. Então, tem a formação de uma valina. E aqui a gente consegue já perceber o que, ó, que combinações diferentes entre esses nucleotídeos geram um mesmo aminoácido. E assim a gente vai fazendo sucessivamente asparagina, serina, estina, até que a gente chega no códon de finalização, o UA, o A é a leucina, até que a gente chega lá no final, no nosso códon de finalização, o GA, que faz o desligamento, o desacoplamento do nosso complexo ribossômico. Gente, dúvidas? Aqui estão os meus contatos. Amanhã a gente vai se encontrar
e vai conversar um pouco mais sobre esses processos para eliminar todas as dúvidas que ficarem, certo? Bem importante então que vocês façam, né, que vocês assistam a essa aula, assistam a esse vídeo, para que amanhã a gente consiga discutir o que tem dentro desses processos, né, e quais foram as dúvidas que ficaram. Um abraço, até mais!